E aí, investidores, que Deus vai abençoar mais um dia e que as nossas escolhas nos tragam bons resultados. Muitas pessoas estão me pedindo para falar sobre os fundos imobiliários, então o vídeo de hoje vai ser sobre os FIIs. Mas antes de começar a falar sobre os FIIs, para você que é novo no canal, estou disponibilizando vários livros lá no Telegram. Então, se você gosta de livros que falam sobre o mercado financeiro, vá lá no nosso Telegram e baixe o seu livro gratuitamente. E lá você também vai saber quais são os ativos que eu tenho na minha carteira. Vamos agora para o tema central do vídeo, que vai ser separado em 3 partes. Vou falar o que são os FIIs, como escolher um bom fundo imobiliário e quais os melhores FIIs para investir se tratando de recebimento de proventos, rentabilidade e segurança. Os FIIs são formados por um grupo de pessoas que querem investir na parte imobiliária, seja no desenvolvimento desses empreendimentos ou nesses imóveis já prontos. Na prática, é como se você estivesse comprando uma fração de um imóvel e recebendo aluguel sem ter que comprar esse imóvel de fato. Aí você não vai se preocupar com as reformas, com o IPTU e outras coisas mais. E além de ganhar esses aluguéis chamados de dividendos, você também vai ganhar na valorização dessas cotas, que é a mesma coisa das ações. Algumas pessoas vão querer comprar essas cotas e outras pessoas querendo vender essas cotas. E esses fundos também são negociados na Bolsa de Valores. Agora eu vou te mostrar quais são os 3 tipos de fundos imobiliários mais negociados. O primeiro é o fundo de tijolo, que são os investimentos em imóveis físicos. Exemplo, shoppings, escritórios corporativos e galpões logísticos. O segundo é o fundo de papel, que são os FIIs que possuem papéis de renda fixa vinculados ao setor imobiliário. Exemplo, CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários, que são os títulos emitidos por empresas não financeiras que financiam projetos pelas companhias do setor imobiliário. O LCI, que são as letras de crédito imobiliário, é como se o investidor fizesse um empréstimo no banco e fosse remunerado pela rentabilidade. Temos também a LH, que significa letra hipotecária, que é quando o cliente faz um empréstimo no banco, deixando como garantia o seu imóvel. E o terceiro é o fundo híbrido, que vai ser aí um mixer de fundos que pode ser tanto de tijolo como de papel, ou até mesmo o FOFs, que são os fundos, que são fundos de investimentos formados por cotas de outros fundos. Agora que você já tem uma pequena noção do que são os fundos imobiliários, eu vou te mostrar como escolher os melhores fundos. E para essa escolha, eu vou usar o site Funds Explorer, que vou deixar na descrição do vídeo. Então vamos para o site. Então, pessoal, para estar analisando esses fundos, eu vou utilizar o site fundsexplorer.com.br. Estamos aqui no site, vamos ter que ir em ferramentas, depois em ranking de FIIs. Aqui estão todos os fundos em ordem alfabética. Então aqui nessa setinha, vamos clicar aqui. Estão aqui todos os setores que fazem parte dos fundos. Tem aqui shoppings, papéis, lajes corporativas, logística, hotel, hospital, residencial e híbrido. Então eu vou deixar todos. Agora vamos aqui nos indicadores. Eu vou deixar dividendo, dividend yield, patrimônio líquido e também vou deixar o preço sobre valor patrimonial. Vamos escolher um fundo com o preço sobre o VPA abaixo de 1 e o patrimônio líquido perto de 1 bilhão. E com o dividendo aí por mês de 50 centavos. Vamos ver se a gente encontra. Aqui já encontramos. O HGRE11, setor de lajes corporativas, está pagando 57 centavos de dividendos por mês e o dividend yield está aí em 0,3. E o patrimônio líquido de 1,7 bilhão. E o preço sobre valor patrimonial está em 0,9. Escolhemos o fundo. Agora o que tem que fazer? Tem que clicar em cima do código. Clicar em cima do código. Agora o site vai informar tudo sobre o fundo. Está aqui a liquidez diária, 23.433 negociações, o provento por mês de 57 centavos, dividend yield de 0,3, patrimônio líquido de 1,8 bilhão e a rentabilidade aí no mês de 0,7%. Vamos ver a descrição desse fundo. O HGRE11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Seus investimentos são destinados majoritariamente em propriedades do segmento de lajes corporativas, ditos também como escritórios comerciais. Está aqui dizendo todas as características do fundo. Ele foi constituído em julho de 2007. O fundo é administrado pela Credit Suisse Hedging Grievel, instituição com sede na cidade de São Paulo. A taxa de administração é de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido
ou o valor de mercado do fundo, se o fundo fizer parte de índice de mercado IFIX. A política de distribuição de rendimentos do HGR11 deve distribuir aos seus cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos apurados segundo o regime de caixa. Os rendimentos auferidos no semestre poderão ser distribuídos mensalmente, sempre no 10º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação dos resultados a serem distribuídos. Hoje a cotação do fundo subiu 1,9%, vamos colocar aqui em 12 meses. Dia 7 de janeiro de 2020, o fundo estava batendo R$ 213,36 e teve sua mínima em 18 de março de 2020 em R$ 118. No mês de março foi o caos, né? Até as ações caíram muito. Aí depois tentou se recuperar, chegando aqui dia 27 de março em R$ 160, depois deu uma caída novamente e agora está em R$ 149,79. Segmento lajes corporativas, prazo de duração indeterminado, isso aqui também é muito importante. A taxa de administração é 1% ao ano sobre patrimônio líquido. E aqui no lado esquerdo vai mostrar aí os empreendimentos imobiliários. Depois, se você quiser dar uma olhada, é só clicar aqui que vai rodar um vídeo do YouTube mostrando esses empreendimentos comerciais. Mais embaixo vai falar a respeito dos dividendos. Como vocês podem ver, esse fundo tem uma constância boa de pagamentos. Em 2019 vinha pagando em 74 centavos, aí em março deu uma caída, começou a pagar aí 65 centavos, deu uma caída mais um pouquinho, está pagando agora 57 centavos. Juntando os 3 últimos meses, está pagando aí 1,79, em 6 meses 4,35, em 12 meses 8,79. E o valor patrimonial aí só subindo. Aqui embaixo vão mostrar todos os ativos, total de 22 ativos em 4 estados. A maioria em São Paulo, depois tem um pouco em Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e no Paraná. E aqui vai mostrar a localização dos ativos, endereço, bairro, a cidade, muito interessante. Uma coisa também muito importante são os contratos de locação. Por exemplo, nesse fundo, em 2023 em diante, vão vencer vários contratos. Então, pelo menos, nós temos que saber os prazos desses contratos, para não sermos pegos de surpresa. Então é desse jeito que eu avalio os fundos imobiliários. E se você quer que eu continue falando sobre fundos imobiliários, é só deixar nos comentários que eu faço mais vídeos. E agora eu vou falar quais são os melhores fundos imobiliários se comparado a recebimento de dividendos, rentabilidade e segurança, na minha opinião. O primeiro fundo é o BCFF11, que é um fundo de fundos, e ele é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros. Nos últimos 3 meses, o fundo pagou em média 40 centavos por cada cota, e o preço da cota do fundo está em R$ 89,79. O segundo é o HGLG11, que é o fundo imobiliário do tipo tijolo, que é mais focado no empreendimento de galpões logísticos. Ele é administrado pela Credit Suisse Reading Griffin. Ela pagou nos últimos 3 meses uma média de 78 centavos por cada cota adquirida, e o preço da cota do fundo está em R$ 189,37. O terceiro é o GGRC11, que também é do tipo tijolo e voltado mais para galpões logísticos, e é administrado pela Capital Markets. Nos últimos 3 meses, pagou em média 68 centavos, e o preço da cota do fundo está em R$ 128,27. O quarto é para quem não tem muita aquisição, então vamos do fundo MXRF11, que é do tipo híbrido, e os seus investimentos principais são em títulos de dívidas imobiliárias, ativos imobiliários e outros fundos, e é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros. E nos últimos 3 meses, pagou em média 7 centavos por cada cota, e o preço da cota desse fundo está em R$ 10,95. Vou mandar um salve para o João Denis, para o Casal na Estrada, para a Maria José e para o Betinho Info. Você está assistindo o Caçador de Dividendos.